21 Leveling Weavers Capítulo 101 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Você pode segurar meu braço e me guiar por um tempo? Mateu virou a cabeça para Nadia e perguntou alguns momentos depois que o grupo começou a se mover. Claro, Nadia respondeu sem nenhum segundo de hesitação, estendendo a mão e envolvendo o braço de Mateu. Mas há algo errado? Ela perguntou e inclinou a cabeça para o lado, mostrando sua curiosidade. Preciso de algum tipo de problema para pedir ajuda? Mateu perguntou com um pequeno sorriso florescendo em seus lábios. Ou talvez você não ache isso masculino o suficiente? Em vez de apenas encher a garota de elogios, como costumava fazer em momentos como esse, Mateu optou por agir de maneira um pouco brincalhona. O que você está falando? Nadia protestou apenas para rir. Eu realmente não me importo. Foi minha curiosidade falando, ela explicou antes de esfregar sua bochecha contra a mão de Mateu. Tudo bem então, Mateu murmurou antes de fechar os olhos. Você ainda está aqui? Ele então perguntou. Não havia necessidade de nomear quem era o destinatário das palavras de Mateu. Afinal, havia apenas uma única entidade que Mateu não podia ver com seus próprios olhos para confirmar sua presença. Sim, Norbert não segurou sua resposta. O que você precisa? Só havia uma razão para Mateu chamar por Norbert. Eles não eram amigos para conversar o tempo todo, então devia haver algum tipo de negócio escondido por trás dessa pergunta. Você pode me dizer que tipo de habilidade Norbert tem? Mateus perguntou. Quero dizer, eu sei que ele atirou em você com uma arma, então você não experimentou suas habilidades de frente, mas com sua própria habilidade. Mateu não precisou terminar suas palavras. O sistema de Norbert não lhe deu nenhum benefício em combate. No entanto, sua habilidade de reconhecimento era incomparável. Para ser franco, não tenho ideia. Norbert balançou os ombros de sua aparição fantasmagórica. Que tal eu ir e tentar encontrá-lo? Ele então sugeriu. Ainda precisamos saber exatamente onde ele está. Mateu apontou antes de acenar com a cabeça. Então, sim, se você pudesse, isso seria incrível. Mantenha alguém à procura de mim, Norbert aconselhou. Vou tentar ligar para você assim que o encontrar. Então seria bom se eu não precisasse gastar vários minutos tentando sincronizar minha voz com o seu piscar de olhos. Ele acrescentou. E assim, a presença de Norbert desapareceu da área. Ele saiu? Mateu perguntou enquanto abria os olhos e os virava para Daria. Em todo o grupo, ela era a única capaz de ver o fantasma dele. Talvez tenha algo a ver com suas estatísticas arcanas ou mentais. Mateu tentou adivinhar apenas para balançar a cabeça. Não, até que eu possa nivelá-la, não poderei nem verificar suas estatísticas. Não adianta presumir nada. Ele fez, Daria disse enquanto acenava com a cabeça. Atenção! Ela então gritou, apenas para Nadia puxar fortemente o braço de Mateu. Mateu tremeu como se acordasse de um torpor, apenas para perceber que quase tropeçou no último degrau da escada. Para onde agora? Nadia perguntou rapidamente, um pequeno rubor aparecendo em seu rosto devido ao erro que ela quase cometeu. Embora Mateu já tivesse aberto os olhos, ela ainda estava aconchegada ao seu lado. Como tal, era óbvio que Mateu ainda dependia de sua primeira esposa para guiá-lo. Não é culpa dela, pensou Mateu quando percebeu que Nadia simplesmente esperava mudar de assunto antes que seu erro se tornasse a pauta do grupo. Também não acho que ela seja a culpada, mas acho que não sou capaz de explicar isso para as meninas. Ele pensou enquanto lançava um rápido olhar para Daria e Leila. Até agora, Mateu conseguiu manter seu estranho relacionamento estável. Alguns pontos tornaram esse relacionamento um desafio difícil para todos eles. Felizmente, porém, ainda era muito cedo para esses problemas surgirem e atacarem com força suficiente para colocar em risco essa frágil cooperação. Ainda no mesmo lugar, disse Mateu. De volta ao segundo comerciante, ele acrescentou antes de voltar os olhos para Leila. Posso pedir que você mostre o caminho? Sem problema, Leila respondeu,
E um sorriso presunçoso apareceu em seus lábios. Certo, já que estou na frente agora, não será um problema se eu atacar aquele cara no momento em que o notar, certo? Isso é. Mateu murmurou apenas para baixar a cabeça e fixar os olhos no chão. Na verdade, vamos parar aqui, ele disse quando o grupo alcançou a escada que os levaria de volta ao caminho que Mateu e suas segundas esposas tomaram para chegar ao térreo antes. Você percebeu alguma coisa? Nadia perguntou, empurrando a parte superior do corpo para frente apenas para virar a cabeça para o lado e dar uma olhada no rosto de Mateu. Não desta vez. Mateu mordeu os lábios enquanto balançava a cabeça para o lado. Eu simplesmente notei que ainda não encontrei uma estratégia válida para este encontro, explicou ele antes de liberar o braço das garras da garota e dar um passo para o lado apenas para apoiar as costas contra a parede. Mateu então ficou em silêncio enquanto se isolava do mundo ao seu redor. Não há como saber quais são suas habilidades, a menos que Norbert prove ser mais capaz do que eu esperava, pensou Mateu enquanto vasculhava sua mente em busca de algumas dicas. No entanto, não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia inventar nenhum truque que tornasse a luta iminente mais fácil. Estou vazio, ele finalmente revelou seu estado de espírito, recusando-se a olhar para seus companheiros por vergonha. Não tenho ideia do que devemos fazer para derrubá-lo com segurança, ele admitiu antes de ficar em silêncio mais uma vez. Por que não apenas apressá-lo, então? Leila sugeriu enquanto brincava com a faca na mão. Então, um estranho brilho de excitação apareceu em seus olhos. Depois de todo o nivelamento que fizemos, ele não deveria ser uma ameaça para nós, não importa qual seja o seu sistema, ela apontou. Embora isso possa ser verdade, estou tentado a simplesmente ignorá-lo e correr para o comerciante. Mateu revelou a única estratégia que conseguiu bolar. Afinal, a única razão pela qual precisamos lutar contra ele é chegar ao mercador. E esse cara se beneficiaria com o estabelecimento da fortaleza tanto quanto nós, acrescentou. Se for esse o caso, Nadia começou a falar. Mateu fechou os olhos. Não sei se isso vai ajudar, mas eu ouvi dizer algumas coisas estranhas, disse Norbert assim que Mateu foi capaz de ouvi-lo. Coisa esquisita. Mateu pensou quando uma má premonição apareceu em sua mente e fez seu corpo inteiro tremer. Elabore, ele ordenou brevemente enquanto levantava a cabeça, embora não pudesse ver o fantasma de Norbert. Não ousei chegar muito perto com medo de que ele me notasse de alguma forma. Norbert desculpou-se antes de fazer uma pequena pausa como se estivesse se preparando mentalmente para o que estava prestes a dizer. O que ouvi foi ele dizendo algo sobre sacrificar seu pulmão, se necessário. Levelingo-Weavers capítulo 102. Tudo o que ouvi foi ele dizendo algo sobre sacrificar seus pulmões, se necessário. Uma única frase da boca fantasmagórica de Norbert foi suficiente para desordenar os pensamentos de Mateu. A princípio, todos os seus pensamentos cessaram como se sua própria mente se recusasse a reconhecer o que acabara de ouvir. Este estado durou apenas alguns segundos, após os quais todos os pensamentos que a mente de Mateu reteve durante o momento de choque desmoronaram. Como isso é possível? Mateu gritou, certificando-se de manter a boca fechada e sua voz para si mesmo. Seus olhos se arregalaram. Suas mãos começaram a tremer. Esteira. Nadia correu para a frente, mais uma vez agarrando o braço de Mateu. Apenas para deslizar pela parede com ele quando os joelhos de Mateu cederam. O que está acontecendo? Leila se assustou um pouco quando percebeu as reações de Mateu. Ao nada. De sua perspectiva, como alguém que tinha que manter os olhos abertos o tempo todo, Mateu apenas fez algumas perguntas e acabou em um estado de pânico. A julgar pela sua reação, você sabe o que está acontecendo, Daria disse com uma voz calma enquanto se aproximava do casal e se agachava ao lado deles. Você pode levar o seu tempo, mas você pode nos dizer o que está acontecendo? Mateu não conseguia abrir a boca. Sua mente estava muito ocupada processando mil pensamentos diferentes a cada segundo. Ele conhece toda a extensão de como usá-lo. Se a natureza do sistema que recebemos está de alguma forma relacionada a quem somos,
Então como eu poderia lutar com alguém que a comeu antes? Essas e milhares de outras perguntas continuaram a bombardear os pensamentos de Mateu, impedindo de usar seu raciocínio calmo de sempre. Tapa. Vendo que seu carinho não fez nada, Nadia lançou sua mão voando apenas para derrubá-la na bochecha de Mateu. Auxe! O jovem protestou quando um súbito ataque de dor agudo o forçou a sair de seu estado de atordoamento. Ele então ergueu os olhos para a garota com ressentimento fervendo atrás de suas pupilas. Os olhos de Mateu clarearam rapidamente quando sua reação instintiva deu lugar à sua racionalidade. E uma vez que seu cérebro começou a funcionar normalmente, um estranho tipo de motivação encheu as veias de Mateu, empurrando nutrientes direto para as partes de seu cérebro que mais precisavam deles. Em primeiro lugar, o sistema desse cara é plano, disse Mateu enquanto balançava a cabeça. Ele então virou o rosto para Nadia antes de assentir. Obrigado por me acordar, ele acrescentou antes de mover seus olhos de volta para os outros. Isso significa que, não importa quantos zumbis você mate, não vai melhorar. Como? Leila foi a primeira a fazer a pergunta, mesmo que tenha cortado a voz depois de pronunciar uma única palavra. Como eu sei disso? Mateu olhou para a garota, apenas para um sorriso aparecer em seu rosto. Todos vocês sabem que esta não é a primeira vez que vivo neste apocalipse, apontou. Seu sorriso então azedou. E na minha primeira tentativa, o sistema de sacrifício era o que eu estava usando. Desta vez, ninguém se atreveu a pronunciar uma palavra para perturbar o jovem. Eles estão todos curiosos, pensou Mateu, algo impulsionando os cantos de sua boca para cima. O sistema de sacrifício basicamente permite que você desista de algo sobre si mesmo em troca da realização de um desejo, explicou Mateu. Pode ser algo metafísico como emoções ou algo físico como partes do seu corpo. É um sistema muito ruim, então, Leila interrompeu e revirou os olhos. Como poderia ser útil se realmente usá-lo mataria você? Ela perguntou enquanto cruzava as mãos sobre o peito enquanto batia o lado de sua lâmina contra o ombro. Os humanos podem ter muito menos órgãos do que têm, apontou Mateu. Você pode viver sem um pulmão, um rim, ou o que as pessoas geralmente chamam, apêndice. Mateu corrigiu a garota. Ah, e o sistema garante que você não vai morrer depois de perder aquele órgão. Mas não me pergunte como isso acontece. Eu realmente não tive a opção de ir ao hospital e verificar minha vida passada. Então você costumava desistir de seus órgãos em seu tempo anterior, Nadia murmurou enquanto suas mãos apertavam o braço de Mateu. Foi o que fiz. Mateu acenou com a cabeça apenas para então sacudi-la. Ele então libertou a mão do aperto de Nadia e a usou para se levantar. Mas agora também sei, mais ou menos, o que podemos esperar daquele cara, acrescentou. O que devemos procurar, então? Daria perguntou, permanecendo a mais composta de todo o grupo durante todo o evento. Absolutamente tudo, disse Mateu enquanto abria os braços e dava de ombros. Embora o sistema de sacrifício não possa realmente crescer, seus usos são limitados apenas pela criatividade de cada um e por quanto eles estão dispostos ou são capazes de sacrificar, ressaltou. O fato de que nenhum de nós consegue se lembrar do nome daquele cara é provavelmente um dos desejos desse cara, ele acrescentou e soltou uma pequena risada. Não é como se eu pudesse encontrar uma única razão válida para desperdiçar um desejo em algo assim. Mateu não se conteve mais. O encontro que ele temia sobre o quão pouco ele sabia sobre seu oponente em potencial. Bem, não deixou de ser uma ameaça em potencial. Mas agora, Mateu poderia pelo menos prever o grau de habilidade do inimigo em potencial. Ele queria que nós o esquecêssemos, Leila apontou de repente. No entanto, quando os olhos de todos se voltaram para ela, ela de repente corou e desviou os olhos para o lado. Quero dizer, o nome dele e o fato de ele ter um sistema são as únicas coisas que podemos lembrar sobre ele. Ela finalmente reuniu coragem para explicar seus pensamentos. Então ele acabou de eliminar uma das duas coisas que poderiam nos fazer lembrar dele. Esse é um ponto muito válido, Mateu admitiu depois de tomar um momento para engolir o fato de que ele perdeu esse tipo de detalhe. E levando isso adiante,
não significa que ele não deseja nenhum confronto. Esta foi a oportunidade perfeita. Queremos estabelecer a fortaleza, não estabelecer algum tipo de regime autoritário, pensou Mateu, fechando os olhos para descobrir a melhor maneira de resolver o problema atual. De jeito nenhum, disse Norbert assim que Mateu tentou arranjar algum tempo para pensar. Você já esqueceu que ele atirou em mim? Ele apontou enquanto sua voz ficava cada vez mais sombria. Você não pode simplesmente perdoá-lo por isso? Mateu perguntou com os olhos fechados. Eu sei que pode não ser fácil. O jovem de repente parou suas palavras quando uma certa pergunta apareceu em sua mente. Espere, por que ele atirou em você em primeiro lugar? Pela primeira vez, Norbert não respondeu de imediato. Eu não vou deixar você ir embora sem responder a esta pergunta, Mateu advertiu enquanto um sentimento de suspeita enchia cada canto de sua alma. E depois de mais alguns momentos de espera, Norbert finalmente respondeu. Não posso dizer com certeza, mas acho que sei o motivo, disse ele antes de pigarrear, embora não tivesse garganta para limpar em primeiro lugar. Quando eu os vi pela primeira vez através do meu fantasma. Aquele bastardo estava transando com minha irmã. Levelingo-Ives capítulo 103. Ele era. Mateu tentou repetir em voz alta o que acabara de ouvir para poder processar melhor. Ele então abriu os olhos, sem vontade de ouvir a voz de Norbert enquanto pensava. Você está falando sério? Ele lamentou em sua mente, esta única frase colocando ainda mais carga mental na mente do jovem. Você está desapontado? Nadia perguntou em um tom um pouco mais frio do que o normal. Por que eu estaria? Mateu perguntou e revirou os olhos. Você realmente acha que estou desejando mais boceta do que já tenho? Ele perguntou, sua própria voz combinando com a frieza de Nadia. Isso foi grosseiro e desnecessário, comentou Leila, juntando-se a Nadia. Sim, eu sei. Mateu não se preocupou em tentar ignorar a responsabilidade por suas próprias palavras. Mas vocês dois podem ficar em silêncio por um momento. Ele perguntou asperamente e fechou os olhos. O que diabos você? Norbert correu para aproveitar a oportunidade de Mateu ser capaz de ouvi-lo. Cale a boca e deixe-me pensar, Mateu gritou e balançou o braço para o lado, batendo os punhos contra a parede contra a qual ele estava apoiado. Os arredores do grupo ficaram em silêncio pela primeira vez desde que todos se aventuraram a prender o segundo mercador. E pela primeira vez, Mateu encontrou algum espaço para pensar. Se aquele cara está transando com a irmã de Norbert, só existem dois cenários possíveis, pensou. Mateu então inclinou a cabeça para trás, tanto quanto a parede atrás dele permitia. Ou ele sabia quem era Norbert ou não. Se não o fizesse, teria de considerar cada estranho uma ameaça à sua situação, algo que só faria sentido se Carol não estivesse disposta a dormir com ele. Mateu gostava de analisar a situação desde o início. Somente descobrindo as razões por trás do comportamento de alguém ele poderia se aprofundar o suficiente em sua mente para obter uma avaliação relativamente precisa de como eles poderiam reagir no futuro. E contra alguém com um sistema de sacrifício limitado apenas pela determinação e criatividade de alguém, entender como a mente desse cara funcionava era de extrema prioridade. A outra opção é que ele sabia quem era Norbert e o considerava uma ameaça para tudo o que importava. Mateu continuou a analisar as opções. Mas assim como na maioria das vezes em que ele tentava pensar no futuro assim, o jovem demorou apenas um pouco para alcançar uma parede. Mateu então abriu os olhos. Em primeiro lugar, sinto muito por ter atacado assim, disse ele enquanto alternava os olhos entre Nadia e Leila. As palavras de Norbert me colocaram em uma situação difícil, tornando difícil reunir meus pensamentos para não falar sobre como resolver a situação, disse ele. Mateu então deu um passo à frente, finalmente se afastando da parede contra a qual estava descansando. E então, sem nenhuma vergonha nisso, ele abaixou a cabeça diante das meninas. Espero que você possa perdoar e esquecer minhas palavras, ele se desculpou. Não é nada demais. Nadia balançou os ombros e lançou um rápido olhar para a outra garota. Não estamos todos estressados?
Ela perguntou antes de balançar a cabeça e mover os olhos de volta para o rosto de Mateu. É óbvio que começaríamos a nos enfrentar mais cedo ou mais tarde, considerando que precisamos estar atentos ao perigo durante todo o maldito dia. Ela acrescentou antes de lançar um olhar para uma das janelas próximas. O dia lá fora estava praticamente acabado. O brilho normalmente oferecido pelo sol agora se transformou em uma paleta de diferentes tons de cinza, indicando que era apenas uma questão de instantes antes que o sol se pusesse completamente. Talvez seja a escuridão que esse cara está esperando. Mateu de repente pensou quando vários pontos do que ele pensou antes se encaixaram. Ele não quer que nos lembremos dele, mas não queria que esquecêssemos seu sistema, a única outra coisa pela qual poderíamos nos lembrar dele. Mateu baixou o queixo sobre a mão. Ele está disposto a nos transformar em inimigos atacando Norbert, um policial. O que ele não podia esperar, porém, era que seu fantasma nos passasse as informações sobre esse evento. Provavelmente deveríamos saber sobre sua situação muito mais tarde. Os dedos de Mateu esfregaram seu queixo enquanto ele continuava a traçar linhas entre os pontos desconexos do que seu grupo havia aprendido antes. A única coisa que me escapa é o que diabos ele quer? Mateu murmurou, inconsciente do fato de que seus pensamentos transbordavam por sua boca. Não é muito óbvio. Daria disse, interrompendo o silêncio quase perfeito que permitia ao jovem organizar seus pensamentos. Abalado pela interrupção repentina de sua paz de espírito, Mateu ergueu os olhos para a garota. O que você quer dizer? Qual é a única coisa que qualquer homem gostaria de garantir em um mundo em ruínas? Daria perguntou, cruzando as mãos sobre o peito enquanto agraciava Mateu com um pequeno sorriso. Qual foi a primeira coisa que você correu para fazer quando pôde se dar ao luxo de pensar em qualquer coisa além de sua própria sobrevivência imediata? Mateu manteve os olhos no rosto sorridente de Daria enquanto forçava sua mente a procurar a resposta. Ele então moveu seus olhos ao redor do lugar, examinando os rostos de todas as garotas em seu pequeno harém. E então isso o atingiu. Puh! A versão grosseira da resposta quase escapou da boca de Mateu. Mas depois do pequeno confronto de antes, o jovem sabia que não deveria ser brutalmente direto com suas garotas. Especialmente considerando como isso poderia mudar sua percepção dos motivos de Mateu durante as primeiras horas do dia. Ele provavelmente queria manter Carol ao seu lado. Ding-dong. Daria sorriu ainda mais ao fazer um som encolhido. Você fez tudo ao seu alcance para salvar sua garota porque amava, disse Daria, ajudando um pouco no caso de Mateu. Por outro lado, dado quão ansiosa Carol estava para se juntar a nós em vez de ficar com o namorado, é provável que ele quisesse manter sua boceta ao seu lado. Ela explicou sua linha de pensamento, sem se importar com a brutalidade da abordagem. Isso faz sentido, Nadia murmurou sob seu nariz. Eu meio que estou ciente de até onde alguns caras podem ir apenas para molhar o pau, ela afirmou, apenas para o pânico aparecer em seu rosto quando ela virou os olhos para Mateu. Eu não quis dizer que dormi com outra pessoa. Calma, Mateu balançou a cabeça. Eu sei que você me deu sua primeira vez, então como você pôde dormir com outra pessoa antes disso? Ele perguntou, apontando o óbvio. Mateu então balançou a cabeça e deu um passo em direção à escada, retomando a marcha rumo ao inevitável. Sabemos que ele quer manter a Carol ao seu lado. Também sabemos que Carol não gosta muito dessa ideia. Isso significa que estamos em uma ótima posição para poder escolher se vamos ajudá-la ou não, Mateu apontou enquanto começava a subir as escadas. Isso é mesmo uma pergunta? Daria perguntou de repente, agarrando Mateu pelo ombro e virando-o à força. Ela era 5 níveis mais fraca que Nadia. Sua classe também não parecia ter muito a ver com proezas físicas. No entanto, em comparação com Mateu, cujas estatísticas combinadas o tornavam tão forte quanto um detentor do sistema de 14 níveis, ela ainda era facilmente capaz de dominá-lo. Mateu, eu sei que você não gosta da ideia de expandir seu harém. Ela apontou com um olhar severo em seu rosto. Daria então olhou por cima do braço para as duas garotas atrás dela. Também sei que nenhum de vocês gosta da ideia,
acrescentou ela, apenas para voltar os olhos para o rosto de Mateu. Mas você acha que eu realmente não tenho escolha quando se trata de Carol? Mateu terminou o que Daria queria dizer assim que ela abriu a boca para dizer isso. E vendo o choque estampado no rosto dela, o jovem só pôde sorrir. De todos nós, você é o que mais segue a razão e a lógica fria. Foi assim que eu soube o que você queria dizer, acrescentou. Acrescentar meninas ao galo das esposas de Mateu era a maneira mais fácil e direta de aumentar a força de seu grupo. Mesmo que fosse apenas uma relação superficial em um nível emocional, desde que seus sistemas reconhecessem como esposas, elas teriam uma avenida para obter força para sobreviver neste mundo novo e mudado. E com quão poucos humanos sobreviverão nos próximos dias, toda garota que não está mentalmente quebrada significa uma oportunidade valiosa para obter um novo bem, pensou Mateu, permitindo que a lógica fria guiasse seus pensamentos por um momento. Eu não vou pedir para você adicionar algumas garotas feias e aleatórias, Daria disse antes de tirar a mão do ombro de Mateu e dar um passo para trás. Ela então cruzou os braços sobre o peito e olhou diretamente nos olhos de Mateu. Mas Carol? Daria balançou a cabeça. Ela é provavelmente a última garota em toda a escola que você poderia transformar em sua esposa capaz de lutar. E não há como sobrevivermos neste mundo apenas nós quatro. O raciocínio de Daria era simples. Quanto mais pessoas capazes de lutar e aumentar sua força, melhor. Ele atingiu a maior força dos humanos que lhes permitiu crescer de uma espécie ameaçada de extinção no passado para dominar totalmente seu planeta natal. O que é importante agora é lidarmos com esse assunto, Mateu afirmou enquanto aumentava ligeiramente o ritmo de seus passos, esperando puxar o resto do grupo junto. Porque ao contrário daquele cara que pode apenas desejar visão noturna, uma vez que a verdadeira noite comece, estaremos todos à sua mercê. Levelingo-Guives capítulo 104. Então este é o andar, Mateu murmurou em voz baixa enquanto olhava para as escadas. Com a ajuda do fantasma de Norbert, o grupo de Mateu não precisou procurar o cara que procuravam. Mesmo antes de se aproximarem dele, eles estavam perfeitamente cientes de sua localização. Mas isso não significava que a outra parte estava ciente desse fato. Devemos nós? Leila perguntou, virando a cabeça por cima do ombro para olhar para Mateu. Ela era a vanguarda do grupo, pronta para entrar em ação ao primeiro sinal de problema. No entanto, ela ainda tinha motivos suficientes em sua cabeça para verificar com os outros antes de realmente invadir o chão. Apenas lembre-se do que eu disse antes. Mateu apontou antes de balançar a cabeça suavemente de um lado para o outro. Eu sei, Leila murmurou enquanto revirava os olhos em aborrecimento. Mas você não acha que é Daria quem você deveria estar contando isso? Ela apontou enquanto um pequeno sorriso tremia no canto de seus lábios. Esse é um bom ponto, Mateu admitiu enquanto virava a cabeça para a esquerda, onde estava a outra parte de sua segunda esposa. Você está pronto? Eu não poderia estar mais pronto. Não houve hesitação na voz de Daria. Para os de fora, ela pareceria muito focada em monopolizar o braço esquerdo de Mateu para considerá-la uma ameaça. No entanto, para o grupo de Mateu, ela era na verdade uma carta de triunfo oculta. Se ela pode ver o fantasma de Norbert, talvez ela consiga ver através do disfarce daquele cara também. Mateu pensou, não querendo desperdiçar nem mesmo a menor oportunidade de tornar a luta iminente mais fácil. E agora, existem apenas três possibilidades. Primeiro, o cara se arrependeu de atirar em Norbert, pois era algo que ele realmente não queria fazer. Era o melhor cenário possível, assumindo que ele estava disposto a cooperar. A segunda opção foi a mais realista que Mateu derivou do que eles adivinharam sobre seu oponente até agora. Nesse cenário, aquele bastardo simplesmente usaria seu desejo de se esconder, esperando que o grupo de Mateu não o notasse. Isso é exatamente o que eu faria se estivesse no mesmo lugar em que ele está agora, pensou Mateu, perfeitamente ciente dos sentimentos de desconfiança que todos os sobreviventes sentiram nos primeiros dias do apocalipse. No entanto, havia a terceira possibilidade. Aquele que Mateu esperava que não se tornasse realidade. Era a chance de que, ao vê-los,
aquele cara simplesmente atacasse. Por mais que eu não queira que isso aconteça, seria a solução mais rápida para a situação, pensou o jovem ao colocar o pé no primeiro degrau da escada. Ele está em movimento, relatou Norbert quando Mateu piscou e manteve os olhos fechados por um pouco mais de tempo do que o normal. Ele se escondeu na terceira sala de aula à esquerda. Ele escondeu meu corpo nos armários no fundo da sala de aula. Não consigo ver Carol em lugar nenhum. Ainda estou procurando. Os relatos de Norbert não davam os ouvidos de Mateu sempre que ele fechava os olhos. Aqui vamos nós, Leila murmurou e apertou o cabo de seu facão antes de colocar o pé no chão do nível que eles pretendiam conquistar. Tem certeza de que este é o andar certo? Ela então perguntou, perguntando casualmente. Sim, Mateu acenou com a cabeça, sem se preocupar em manter a voz baixa. O fato de termos chegado perto antes não significa que eu esqueceria onde o convoquei, ele acrescentou antes de revirar os olhos teatralmente. Você realmente deveria colocar um pouco mais de confiança nele, Daria disse enquanto apertava as mãos ao redor do braço de Mateu. E você deveria aprender a manter suas patas sujas longe do meu homem. Nadia rapidamente se juntou, recitando as falas que o grupo inventou como uma atriz nata. Sua voz estava vazando ódio e desgosto. Se seus olhos pudessem matar, então nenhuma outra garota no chão seria deixada viva neste momento. Meninas, acalmem-se, disse Mateu, fingindo meditar entre os companheiros. E serrássemos um zumbi enquanto limpávamos este andar antes. Devem ser seus ouvidos e olhos que estão bem abertos, não suas bocas. Ele disse, transformando sua meditação em uma palestra. Você não precisaria se preocupar com isso se fosse eu quem limpasse o andar com você. Nadia murmurou silenciosamente e desviou os olhos para o lado. Ok, foda-se isso, Mateu pronunciou, um sorriso feio aparecendo em seus lábios quando ele balançou o braço direito para frente. Como ela estava enrolada ao redor do lado direito de Mateu, Nadia não teve outra escolha a não ser lutar para ficar de pé, de repente correndo alguns passos para frente. Eu não disse muito para você se concentrar. O grito de Mateu fez com que todo o grupo parasse. Bem na frente das portas da sala de aula em que sua presa estava escondida. Se ele deseja atacar, ele o fará agora, pensou Mateu antes de engolir e continuar o ato. Eu encontrei Carol, Norbert relatou quando Mateu piscou. Entendo que toda essa situação é estranha para você, afirmou Mateu enquanto empurrava Daria para longe, apenas para descansar as mãos nas laterais dos quadris enquanto ficava em uma pose de confronto. Mas agora, eu não dou a mínima para seus ciúmes e conflitos, Mateu proferiu entre dentes antes de levantar as mãos apenas para cruzá-las sobre o peito. O que acontecerá se não erguermos a fortaleza? O jovem perguntou de repente, sua voz tão severa quanto alta. Provavelmente morreremos quando um zumbi perdido nos encontrar enquanto dormimos, Leila respondeu sem nem mesmo um momento de hesitação. No cenário que Mateu preparou, ela era a que tinha o sangue mais frio e a razão ditando suas ações. Em teoria, complicar a situação assim não tinha sentido algum. No entanto, se o empurrão vier a empurrar, quanto mais inesperada for a abordagem deles para a luta, melhor. É esse o resultado que você deseja? Mateu perguntou, seus olhos passando pelo rosto de Leila como se tivesse certeza de sua resposta, apenas para se fixar nos rostos de Daria e Nadia. Sinto muito. Nadia foi a primeira a se desculpar. Essa parte de seu papel era algo que ela realmente se recusava a desistir. Eu simplesmente não consigo lidar com a ideia dessa cadela colocando as mãos sujas em você. Ela pronunciou com a voz trêmula. Droga, ela é uma atriz maluca, pensou Mateu, genuinamente surpreso com o talento insano da garota. Se eu não a conhecesse melhor, eu realmente pensaria que é isso que ela pensa. Ele pensou. No entanto, deixando de lado seus pensamentos reais, o rosto de Mateu apenas refletia sua raiva crescente. Mateu então ficou em silêncio enquanto olhava para as duas garotas diante dele. Tanto Nadia quanto Daria tinham um olhar de desculpas no rosto, e ambas se recusaram a olhar nos olhos de Mateu, como se estivessem com vergonha de estabelecer contato visual. Nosgokishi?
Mateu então perguntou em tom severo antes de piscar. Ele está bem perto das portas, relatou Norbert apressadamente. Nós. Nós somos, desta vez, foi a vez de Daria falar primeiro. Nádia. Mateu moveu os olhos para a direita, aparentemente desviando sua atenção das portas. E então, ele piscou novamente. O CK Mateu balançou as duas pernas para frente, ignorando a resistência instintiva de perder o equilíbrio assim. Seu corpo caiu para trás, apenas para uma lâmina fina passar direto por seu nariz e se cravar na parede. O que? Ele só conseguiu pronunciar uma única palavra de surpresa. Morrer. Nadia gritou, sua voz e seus olhos cheios de ódio intenso. E então ela balançou seu próprio facão nas portas de onde veio o ataque. Swish. A lâmina da arma da garota cortou o ar tão facilmente quanto cortou a madeira fina das portas da sala de aula. No momento em que a lâmina de Nadia alcançou a parte inferior das portas, Daria chutou uma de suas partes para dentro, permitindo que Leila saltasse para dentro. Ela balançou sua lâmina de lado para o que parecia ser uma sombra. Apenas para um cara de aparência mediana aparecer de repente na visão de todos. Seu rosto estava cheio de uma mistura de decepção, surpresa e pânico. No entanto, em vez de aproveitar a vantagem, as garotas pararam assim que o cara se revelou. Então você acordou e escolheu a violência, hein? Mateu murmurou silenciosamente, balançando a cabeça enquanto olhava para o rosto de seu colega. O cara nem se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, ele trouxe uma perna de metal de uma cadeira com ponta afiada. Ele então puxou o braço para trás. Olho esquerdo, ele pronunciou, mirando com sua lança improvisada. Pare-o. Mateu disse apenas duas palavras. E antes que seu inimigo pudesse lançar seu projétil improvisado, Leila correu e cortou os dedos de sua mão. Matá-lo não seria mais fácil? Leila perguntou quando pousou atrás de seu colega de escola enquanto lançava um olhar curioso para Mateu. Seria, Mateu admitiu enquanto dava um passo adiante, segurando o cabo de seu machado de bombeiro que ele não usava há muito tempo. Mas esse não é o seu fardo para carregar. Levelingo Ives capítulo 105. Mateu olhou para o rosto ensanguentado de seu oponente. Não foi fácil demais? Ele pensou, apertando os dedos sobre o cabo do machado. Mateu não gostou da facilidade com que seu grupo conseguiu resolver o problema. Depois de todo o planejamento e preocupação. Isso é tudo que existe para esse cara. Ele pensou. Mateu então balançou lentamente seu machado para frente, apenas para usar a frente cega da lâmina para levantar o rosto do cara. Então, os olhos de Mateu se arregalaram. Ele não ofereceu o olho esquerdo. Ele pensou enquanto colocava uma expressão furiosa em seu rosto. Ainda assim, não fui eu quem mais perdeu por causa dele, disse Mateu antes de balançar a cabeça. Como devo dizer a eles? Os pensamentos do jovem ficaram confusos. E foi tudo por causa do fato de que o rosto que ele acabou de levantar tinha os dois olhos exatamente onde deveriam estar. Se ele oferecesse sua visão, faria algum sentido. Mas como ele ofereceu o olho, já deve ter ido embora. Mateu cerrou os dentes. Ele me enganou, porra. Mateu então se virou e fechou os olhos enquanto abaixava o pescoço. No entanto, mesmo com os olhos fechados, ele não ouviu Norbert dando um relatório. Se eu anunciar seu truque em voz alta, ele perderá a vantagem da surpresa, mas nós também perderemos, pensou Mateu, apenas para cerrar os dentes. Ele então girou seu corpo enquanto permitia que o seu machado fosse arrastado pelo movimento. E de uma só vez, o machado de Mateu cortou o pescoço da boneca, fazendo sua cabeça voar para o outro lado da sala de aula. Todas as três garotas do grupo de Mateu pularam quando de repente ele decapitou seu inimigo. Por que você o matou? Nadia perguntou, virando os olhos para a parte de trás da cabeça de Mateu. Eu queria matá-lo também. Leila protestou enquanto levava as duas mãos à cabeça enquanto olhava como o corpo da boneca caía no chão. Mateu não se preocupou em pronunciar uma única palavra de resposta. Em vez disso, ele elevou sua vigilância ao limite, esperando perceber qualquer coisa que denunciasse a posição do detentor de seu antigo sistema.
O que você é? Nadia murmurou silenciosamente. No entanto, quando Mateus se virou enquanto examinava os arredores, os olhos da garota se contraíram um pouco. Nadia então se abaixou de joelhos. Ela conhecia Mateus tempo suficiente para reconhecer o que significava o olhar de vigilância em seu rosto. Que diabos vocês estão fazendo? Leila perguntou, permitindo que suas emoções levassem a melhor sobre ela. Já não acabou? Vamos proteger esse mercador e estabelecer a fortaleza ainda. Atrás de você. Daria gritou. Tanto Mateu quanto Nadia se viraram, balançando as armas para trás. Ting! Um som de metal batendo em metal encheu a sala, apenas para o facão de Leila voar, rolando pela sala e cravando-se na parede. Mantenha-se firme. O inimigo finalmente se revelou, aparecendo nas costas de Leila enquanto segurava um pedaço de metal afiado em sua garganta. Espere, ele não é. Pensou Mateu, chocado por finalmente reconhecer o rosto de seu inimigo. Acho que roubei a oportunidade dele, pensou o jovem, voltando-se para o perigo. Leila! Daria gritou, dando um passo em direção à dupla. Dê mais um passo, eu te desafio, porra! O cara gritou, pressionando o pau afiado dele na garganta de Leila com tanta força que realmente penetrou na pele. Stephen, foi. Mateu disse de repente, descansando a lâmina de seu machado contra o ombro. Apesar de quão tensa a situação deveria ser, não havia sinal de hesitação ou preocupação em seus olhos. Ao contrário dele, o cara que mantinha Leila como refém não poderia ser chamado de calmo. Suas mãos tremiam. Seu único olho restante estava escorrendo sangue, assim como seu nariz. Que porra você quer? Stephen gritou, cravando seu bastão ainda mais fundo na garganta de Leila. Ao mesmo tempo, sua mão desceu. Provavelmente foi apenas um deslize, uma tentativa de garantir que ele a segurasse com firmeza. No entanto, no processo de fazê-lo, seus dedos caíram sobre o peito de Leila. E cravaram. É isso, Leila suspirou. Ela então ficou tensa, apenas para cair de repente no chão como se quisesse se livrar do bastão. Não esperando que a resistência viesse da própria refém, Stephen foi pego de surpresa. Assim que ela se aproximou do chão, Leila ergueu as mãos e as pressionou contra os braços de Stephen, mantendo-o tão perto quanto ela seguraria seu amante. E então, ela se curvou para frente, jogando Stephen por cima do braço antes de jogá-lo contra o chão. Ah! Stephen fez um barulho quando o ar escapou de seus pulmões. Esse maldito mosquito me picou. Leila reclamou e levou a mão ao pescoço, massageando a parte de sua pele onde o bastardo ousou machucá-la. Pelo menos ela não parece se incomodar com isso, pensou Mateu antes de dar um passo à frente. Ele então agarrou seu machado perto de sua lâmina antes de golpear com a parte inferior de seu cabo direto na espinha de Stepan. Valeu a pena, seu filho da puta? Ele perguntou, ajoelhando-se diante do rosto do cara. Você poderia ter uma boa vida sob minha proteção, mas ao invés disso você escolheu a violência, Mateu murmurou, batendo nas costas de Stepan com o cabo de sua arma a cada duas palavras. Foda-se. Stephen provou sua eloquência respondendo com nada mais que uma maldição comum. Acho que não faz sentido falar com ele, disse Mateu e balançou a cabeça antes de se levantar. O que vamos fazer com ele? Nadia perguntou enquanto se movia sobre o corpo de Stephen antes de bater o pé em sua espinha. Ela não vai quebrá-lo. Mateu pensou, preocupado em fazer mais do que o necessário. E enquanto infligir dor a alguém que se atrevia a enfrentá-lo era perfeitamente normal neste mundo novo e em mudança, quebrar a própria espinha era uma questão totalmente diferente. Por enquanto, deixe-o inconsciente, Mateu ordenou. Ainda precisamos procurar por Carol, Mateu ordenou antes de ir em direção ao armário onde o corpo de Norbert foi guardado. Ele então abriu as portas e, como seria de esperar, o corpo sem vida de Norbert caiu da prateleira. Ele ainda está vivo? Leila perguntou do outro lado da sala de aula, muito ocupada chutando Stephen no chão para se preocupar em verificar os armários com Maggie. Não faço ideia, respondeu Mateu antes de trazer a carne de Norbert para o chão e verificar seus sinais vitais.
Seu coração ainda batia. Seu peito, embora lentamente, continuou a subir e descer. Então ele não morreu, pensou Mateu antes de finalmente mover os olhos para a cabeça do policial. O tiro cortou uma parte do crânio do homem, mas não pareceu penetrar em sua cabeça. Isso com certeza parece ruim, mas provavelmente não é letal, Mateu murmurou uma vez que limpou o ferimento e deu uma boa olhada nele. O jovem então rasgou uma parte do vestido antes de fechar os olhos. Você é aqui? Ele pediu à única pessoa no bairro que precisava que Mateu fechasse os olhos para falar. Sim, respondeu Norbert, apesar de não ter feito isso quando Mateu percebeu o truque de Stephen. Pela aparência das coisas, fiquei atordoado quando o choque atingiu meu cérebro. Envolvo com um curativo e deixe-me em paz. Isso deve ser suficiente, instruiu o policial. Farei isso. Mateu acenou com a cabeça antes de abrir os olhos e se concentrar em tratar o ferimento do homem. Ele está fora. Nadia gritou quando o espancamento unilateral de Stephen finalmente o deixou inconsciente. O que você vai fazer com ele agora? Ela então perguntou. Por enquanto, prenda-o, Mateu ordenou. Ele então terminou sua tarefa relacionada a Norbert antes de se levantar e se aproximar do corpo sem vida de seu inimigo. Dado como ele se atreveu a nos enfrentar, não tenho vontade de deixá-lo morrer sem atormentá-lo um pouco primeiro, acrescentou, apenas para que seus olhos se movessem para o pequeno ferimento no pescoço de Leila. O ódio de Mateu por essa pessoa específica era realmente mais profundo do que ele permitia que os outros soubessem. Fora as falhas de Stephen neste mundo, ele também ganhou muito ódio de todas as pessoas sem sistema na escola que sobreviveram ao apocalipse na vida original de Mateu. Afinal, ele foi o responsável por quebrar a parede externa da escola apenas para mostrar sua habilidade recém-descoberta. E como resultado de quebrar aquela parede, uma vez que todos os usuários do sistema partiram do complexo, novos zumbis continuaram a entrar. De certa forma, ele é o responsável direto pela minha morte naquela época, pensou Mateu, lutando contra o desejo de matar Stephen. Por enquanto, precisamos encontrar Carol, disse Mateu. Se quisermos garantir a cooperação de Norbert e, por extensão, de Daniel, quero dizer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.